E fala pessoal, então o Daniel fez a parte da introdução inicial aí da anatomia e a minha ideia aqui é passar alguns casinhos com vocês que eu separei para ser algo bem prático, bem dinâmico e qualquer dúvida aí, qualquer coisa que vocês quiserem perguntar, podem ficar bem à vontade para interromper. Então todos esses são casos reais, vários deles que eu vi durante o ano aí, e eu fui separando aqui para a gente dar uma olhada junto. Então, esse caso aqui era um homem de 22 anos com dor abdominal. Então, eu separei esse caso aqui porque nessa faixa etária, nessa idade, a primeira coisa que a gente precisa procurar é o apêndice, né? E complementando um pouquinho do que o Daniel falou, eu vou tentar ajudar vocês a localizar o apêndice. Então, aqui a gente vê uma válvula de ilho circulada aqui, e ela está entrando no seco. O seco fica à direita aqui, né, do paciente, e logo abaixo do seco, mais ou menos de 1 a 2 centímetros, vai sair uma estrutura alongada, tubuliforme, e que o mais importante, a gente tem que ver essa estrutura acabando em fundo cego, para a gente ter certeza que é o apêndice. Então agora a gente vai dar o play aqui, para mostrar para vocês. No caso, a estrutura que é o apêndice é essa estruturinha aqui. A gente vê que geralmente o apêndice contém gás no interior dele. Então eu separei esse exame para mostrar para vocês um apêndice completamente normal. A gente vê que o apêndice ele está alongado, e o mais importante, ele está aqui, ó. Não tem densificação dos planos gordurosos adjacentes. O normal é que a gordura seja preta. Aqui a gente está vendo a gordura subcutânea, aqui a gente está vendo a gordura abdominal, e a gordura em volta do apêndice está toda preta. Um achado muito importante, abdômen agudo inflamatório, é essa densificação da gordura adjacente. Então, nesse caso, não tinha nada de importante. Eu separei esse caso para a gente ver um exame normal antes de começar as alterações. Então, agora eu vou passar para o próximo. Então, nesse caso, agora o homem tinha 27 anos e ele estava com uma dor abdominal há 2 dias. Então, agora a gente vai passando. E aqui, no mesmo lugar que a gente vê o apêndice, a gente tem essa estrutura que acaba em fundo cego, que sai da base do cego. Então, a gente tem certeza que é o apêndice, que nem a gente aprendeu no exame anterior. Mas, diferente do exame anterior, a gordura, ao invés dela estar preta, olha como é uma gordura normal. Por exemplo, aqui, ó. A gente tem uma gordura abdominal completamente preta. Aqui a gente vê que a gordura está um pouquinho cinza, ou seja, ela está completamente borrada, infiltrada. Então, esse achado é bastante sensível para a gente ter essas patologias inflamatórias de abdômen agudo, independente de qual seja. Por exemplo, pancreatite, a gente vai ter esse borramento da gordura ao redor do pâncreas. Colicistite, a gente vai ter esse borramento da gordura ao redor da vesícula. Colite, esse borramento da gordura ao redor do colo. Então, essa infiltração, essa densificação da gordura, que a gente chama, ou seja, a gordura está um pouquinho cinza, ao invés dela estar preta, a gente chama de densificação da gordura adjacente. E além disso, nesse caso, a gente também tinha um apêndice espessado, o apêndice estava um pouquinho mais gordinho, além da densificação dos planos gordurosos adjacentes. Então, aqui era um caso de uma apendicite aguda, bem bonitinho aqui, bem tranquilo de enxergar. Então, agora eu vou passar para o próximo, para a gente continuar vendo mais alguns casos de abdômen agudo. Que nem eu falei, todos esses casos reais. E geralmente o pedido chega bem dessa forma mesmo, dor abdominal. É raro que o médico especifique qual é o local da dor ou dê maiores informações para a gente. Então, a apendicite é uma hipótese que a gente sempre tem que tentar localizar o apêndice. Se vocês lembrarem disso, já fico bastante feliz aí no final dessa aula. Aqui a gente tinha uma mulher de 50 anos que relatava uma dor abdominal em fossa ilíaca esquerda há 3 dias. Então, devido a essa queixa, né, a primeira coisa que a gente pensa é de pesquisar uma diverticulite. E aqui, nesse caso, a gente tinha um divertículo aqui com a parede um pouquinho espessado no colo descendente. E, além disso, a mesma ideia do exame anterior. A gente vê que ao redor dele, a gordura está um pouquinho borrada, ela está um pouquinho infiltrada, está um pouquinho mais cinza do que o normal. Então, a gente pode falar de que tem um divertículo com a parede espessada e com densificação da gordura adjacente. Então, esse era um caso de diverticulite aguda, não tão fácil de ver quanto o anterior. O achado era um pouquinho mais sutil.
E agora o próximo, a gente vai ver que é uma mulher de 80 anos que tinha uma dor abdominal há 4 dias. Então aqui, o que chama atenção, a gente vê o pâncreas dela, né? Que nem o Daniel explicou, essa estrutura aqui, ó. A gente vê que o pâncreas ele está bem aumentado, com bastante densificação da gordura adjacente. Por exemplo, aqui a gente vê que tá tudo cinza, tá tudo infiltrado. Mais uma vez, esse achado é muito importante. Ele dá a dica para a gente, né? Nos dá a pista de que tem uma inflamação acontecendo. Aí, inclusive, nesse caso, né? A gente tinha aqui borramento, né? Infiltração dessa face aqui, que fica anterior ao rim. Além disso, a gente tinha também um pouquinho de borramento dessa face pararrenal anterior, né? Da face lateroconal também, que a gente fala, que são estruturas que pertencem ao retroperitônio. Lembrar que o pâncreas e os rins são órgãos retroperitoneais, né? Então, comumente, uma pancreatite, ela cursa com essa densificação, com esse acometimento aqui da face pararrenal anterior. Isso é bastante frequente. E, nesse caso, complementando o que o Daniel explicou, né, era um exame sem contraste. Para a gente ter certeza que é sem contraste, basta a gente olhar para os vasos. A gente vê que a aorta está cinza, ela não está branca. Mesma coisa com a veia cava, ela continua cinza. Veia porta também, ó. No caso está aqui, continua cinza, ou seja, não tinha contraste. Então, nesse caso, era uma pancreatite aguda. Aí também estava bastante evidente, bastante tranquila da gente identificar. Inclusive, a densificação se estendia aqui, ó, se estendia um pouquinho para baixo. A gente vê que estava bastante densificado. Então, o próximo exame era uma mulher de 39 anos, com uma dor em hipocôndrio direito há 3 dias, né? Nesse caso, o pedido já ajuda um pouquinho. Ele já direciona a gente para olhar principalmente para as estruturas do lado direito, né? Para olhar fígado, olhar rim direito, olhar vesícula biliar. E nesse caso, a gente vê que a vesícula biliar, apesar de não ser o melhor método para fazer esse diagnóstico, mas a tomografia, em alguns casos, também pode ajudar a ver colecistite. A gente vê que a vesícula biliar, que é essa estrutura aqui, está com a parede dela bastante espessada, tá bem gordinha essa parede. A vesícula seria só, o normal é que ela seria só essa parte mais preta aqui, esse conteúdo mais hipoatenuante, né? E a parede dela tá toda espessada, tá toda muito maior do que a gente costuma ver. E além disso, o achado que a gente sempre comenta, né, em abdômen agudo inflamatório, a gente tem essa densificação dos planos gordurosos adjacentes à vesícula biliar. E nesse caso, inclusive, a gente até conseguiu enxergar os cálculos aqui na vesícula biliar, que são essas bolinhas aqui, com essa calcificação na periferia. Provavelmente esses cálculos eram de bilirrubinato de cálcio, porque geralmente, se forem cálculos de colesterol, como o colesterol é gordura, a gente veria o cálculo bem preto, da cor da gordura aqui, o que não é o caso. Então, provavelmente esses cálculos eram de bilirrubinato de cálcio, e tinha uma colecistite adjacente, que seria até boa de ver no ultrassom, esse caso, provavelmente. O ultrassom seria um método mais adequado para a gente conseguir enxergar isso. Mas a tomografia, nesse caso, como estava bem exuberante, deu para ver de forma bastante tranquila aqui. Mas a mesma coisa dos outros casos. A gente sempre tem que buscar a densificação da gordura adjacente, que é o achado que nos dá a pista de que tem alguma inflamação ali. Então, vamos para o próximo. Aqui a gente tinha um homem de 25 anos, tinha uma dor abdominal e fossa ilíaca direita há 5 dias, e ele relatava uma piora há 2 dias. Então, a mesma coisa. Nesse caso, a gente tem que olhar, principalmente, se não tem uma apendicite aí, né? E aqui, para nossa surpresa, né? O apêndice dele, nesse caso, está bastante difícil de ver. Provavelmente o apêndice deve estar junto com essa coleção aqui que a gente tem na fossa ilíaca direita. O mais provável nesse caso, a gente vê que tem uma coleção com um nível que a gente fala, né? É o nível hidroaéreo. Hidroaéreo aqui. Esse nível hidroaéreo provavelmente deve representar um abscesso. Nesse caso, o mais provável é que esse abscesso seja uma complicação, seja decorrente, né, de uma complicação de uma apendicite aguda. Então, o diagnóstico mais provável, devido à faixa etária desse paciente, seria uma apendicite aguda complicada com uma coleção que provavelmente representa um abscesso. E aqui é a mesma coisa. A gente vê
que ao redor dessa coleção tem bastante densificação. Os planos adiposos estão todos densificados aqui ao redor, que mais uma vez representam um achado que sugere alguma coisa inflamatória ali na barriga do paciente. Então, nesse caso, o diagnóstico mais provável seria mesmo uma apendicite aguda complicada. E agora, por último, o último casinho que eu separei para mostrar para vocês, era uma mulher de 67 anos, que tinha um antecedente de uma diverticulite aguda recente, e ela tinha apresentado uma piora da dor abdominal na fossa ilíaca esquerda. Aqui a história já ajuda um pouquinho mais, né? E até como curiosidade aqui, ela tem uma hérnia gástrica hiatal aqui. O normal seria a gente ver só o esôfago nessa altura, né? E aqui a gente já vê algumas pregas gástricas. Ela provavelmente tem uma hérnia aí, inclusive até bastante volumosa aqui, né? Então, que nem o Daniel comentou, a importância da gente olhar para outras coisas, né? Além do motivo do pedido, do que o médico escreveu ali. A gente sempre tem um olhar atento aí para algumas outras coisas que eventualmente a gente pode se deparar com alguns achados que a gente não esperava aí e até acabar incidentalmente salvando a vida da pessoa, né? Então, aqui, vamos para o que interessa. Na fossa ilíaca esquerda, ela tinha, mais uma vez, ela tinha essa coleção aqui, ó. Coleção, até parecia ter um conteúdo gasoso aqui. Provavelmente, nesse caso, como ela teve o pedido já ajudou mais, né? Ela teve essa história de uma diverticulite recente. Essa coleção deve ser, de novo, um abscesso decorrente da complicação dessa diverticulite recente que essa paciente teve. Até nesse caso, é curioso que essa coleção ela mantém até proximidade com o útero dela, né? A gente vê que o útero dela até tem umas calcificações aqui. É bastante frequente a gente encontrar esses achados de calcificações no útero de algumas pacientes mais idosas. E a gente vê que essa coleção aqui até mantém contato, mantém proximidade com o útero dela. Acho que não falaria em fistulização, assim, porque a gente tem um exame só sem contraste, né? É difícil ver exatamente a comunicação ali. Então, a gente sempre tem que tomar cuidado também com até onde a gente consegue dizer, né, dentro do exame que a gente tem nas mãos. E principalmente dentro de um contexto de SUS, né, que muitas vezes a gente atende aí. Então, a gente sempre tem que tomar cuidado para não extrapolar e falar mais do que o limite que o exame permite. Então, nesse caso, o diagnóstico mais provável seria de uma diverticulite aguda que complicou com essa coleção aqui na fossa ilíaca esquerda. Então, os meus casinhos que eu tinha para apresentar para vocês eram esses. Separei aí mais ou menos acho que deve ter dado uns 6 a 7 casos. Qualquer dúvida que vocês quiserem interromper, também estou à disposição aí para responder. E espero que tenha sido minimamente proveitoso aí para vocês. Espero que vocês tenham conseguido pegar alguma coisinha aí, apesar do pouco tempo. E qualquer dúvida aí, a gente está à disposição também para ajudar vocês aí, para tentar sanar aí o que for preciso. E obrigado, pessoal da Liga, aí pelo convite. Foi bastante bacana aí poder estar participando aí, mostrando os exames para vocês. Perfeito, doutor Eduardo.